Deus é bom. Vamos lá. Você vai abrir a tua Bíblia comigo no livro de Salmos. Salmo 137. Esse salmo aqui é muito bonito. O autor desse salmo é desconhecido. Ninguém sabe quem escreveu, não tem. Mas com certeza, né, a gente sabe que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Inclusive, as pessoas que dos anos 80, assim que tiveram assim, cantavam esse salmo aqui. Um grupo americano cantava Os Rios da Babilônia, The Rivers of Babylon. Nem sabia que era um salmo. E o pessoal cantava nas discotecas da época dos anos 80, dançavam, achavam que estava falando alguma coisa. Não, era esse salmo aqui. A pessoa não conhecia, mas é esse salmo aqui. Vamos lá. Quem encontrou, diga amém. Amém. Se coloque em pé, então, no nome de Jesus. A letra daquela música que eu falei era praticamente o salmo completo. Vamos lá. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e chorávamos, quando nos lembramos de Sião. Quando o salgueiro, aliás, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? E se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se não me lembrar de ti, apega-me a língua ao meu paladar. Outra versão diz: ao céu da minha boca. Se não proferir, Jerusalém, a minha dor, a minha maior alegria. Perdão, se eu não preferir, Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobri até os seus alicerces. A filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz é aquele que te retribuir o pago que tu nos pagastes a nós. Feliz aquele que pegar teus filhos e der com eles nas pedras. Pesado, né? Mas é a palavra de Deus. Levante tuas mãos aos céus. Diga-se comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Pai querido, abençoe as nossas vidas, direciona-nos nessa noite e nos dê a tua paz. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Podem assentar-se. O Salmo 137, ele foi escrito provavelmente no tempo do cativeiro da Babilônia. E nós podemos observar a condição do ânimo do povo naquela época. O povo estava desanimado, abatido. Não era para menos. Eles estavam em uma terra estranha,
eles estavam de uma forma forçada, eles não foram por livre e espontânea vontade, e eles estavam lá sofrendo. E a Bíblia diz que junto aos rios da Babilônia nos sentamos. Eles se assentaram junto ao rio, da margem do rio, e a Bíblia diz que lá eles choraram de saudade de Sião. Eles choraram de angústia, de tristeza, de arrependimento, de tantas coisas que eles viveram lá em Sião. E agora eles estavam vivendo na Babilônia. E a Bíblia diz que eles não tinham ânimo mais para cantar, adorar a Deus, porque eles estavam numa terra estranha e, na realidade, eles estavam equivocados. Porque se há o desejo de vencer, se há o desejo de viver uma vida de bênção, uma vida de vitória, nós devemos, sim, clamar a Deus, buscar a Deus e entoar lindos hinos de louvor a Ele. Se a gente quer vencer, a Bíblia nos ensina que por pior que esteja a situação, nós devemos lutar. Lutar como, pastor? Lutar com as armas espirituais. A Bíblia diz que aquele que está alegre, quem está triste, ora, quem está alegre, cante louvores. A gente não pode se acomodar espiritualmente, porque a batalha está aí, a luta está aí, a perseguição está acontecendo, e calar a nossa voz. Era o que estava acontecendo com eles. E eles estavam assim, nessa situação de desânimo espiritual. A única coisa que eles faziam, diz a Bíblia, era se lamentar. Lamentação. Lamentação ou murmuração não são armas que devem estar em nossas vidas. Porque nós não vamos conseguir nada lamentando. Nós não vamos mudar a circunstância com o coração entristecido, com o coração amargurado e tendo palavras de lamentações. Aumenta para mim, meu querido, aqui para mim. E aí, eles já perderam a vontade de vencer. Perderam a vontade de viver. Me faz lembrar aqui o profeta Elias, quando Jezabel o ameaçou, e ele pediu a morte. Estou cansado de viver. Não sou melhor do que os meus pais. Para mim já deu. Só eu sobrei. Não tem mais ninguém. E também ele estava enganado. Meu irmão, nós nos enganamos por causa do nosso sentimento. Nós nos enganamos por causa do momento. E muitos de nós acabam então se retrocedendo, se afastando, se anulando espiritualmente. Não anule o seu chamado e nem a sua fé. Se o inimigo e o adversário se levanta com furor, nós devemos cantar mais alto, orar mais alto, clamar com poder e autoridade, confiando no poder de Deus. É por isso que o cristão, às vezes, o mundo não entende, porque o cristão, às vezes, ele ora em voz alta. Porque ele está demonstrando ali no mundo espiritual que ele é um soldado. E eu não vou retroceder. Se ele vem contra mim com as suas armas, nós vamos contra eles em o nome do Senhor dos Exércitos. Com certeza, eles não tinham mais nenhuma perspectiva de melhora, de um futuro. Porque é isso que os maus momentos trazem para nós. Nós não temos mais perspectiva de um dia melhor, que poderemos sair
desse imbróglio, dessa situação que nos atormenta e muitas vezes até nos atordoa, a gente não consegue ver uma saída. Então as pessoas começam a não ter esperança. E eles estavam assim. Mas uma coisa a gente entende e aprende quando a gente caminha com Deus: não podemos perder a esperança, porque o nosso Deus, Ele não se esquece, o nosso Deus, Ele não falha, o nosso Deus, Ele está trabalhando em favor daquele que nele confia. Então, quem tem confiança em Deus, ele não perde a esperança. Quem tem esperança em Deus, ele está sempre confiando que Deus vai fazer algo na vida dele. Aleluia! Deus vai operar. Eles perderam isso. Então eles estavam se lamentando junto ao rio. Diz o versículo 1, chorando, se lembrando dos bons tempos. Agora a gente tem que se perguntar que bons tempos eram esses. Eram os tempos em que eles estavam na presença de Deus. Era o tempo em que eles estavam orando a Deus. Era o tempo em que eles estavam servindo a Deus. Era o tempo que eles estavam congregando. E aí, eles começam a se lembrar dessa condição, então. Estavam lá diante do rio da Babilônia, lembrando dos tempos bons. Irmãos, os tempos bons deles era quando eles estavam debaixo da bênção do Pai. Não existe tempo melhor para o ser humano que quando ele está na presença de Deus. É por isso que nós estamos vivendo a melhor época da nossa vida. Você que está debaixo da autoridade de Deus, está enfrentando luta, enfrentando batalha, às vezes você está até mesmo se estressando com tantas coisas, mas Deus manda dizer para você, você está vivendo o melhor tempo da tua vida. É o tempo de andar com Ele. Agora, eles se reúnem para chorar e se lamentar. Outrora, eles se reuniam para adorar e se alegrar na presença de Deus. Não vale a pena se afastar da presença de Deus e do chamado de Deus, porque com certeza iremos sentir em nossos corações essa tristeza, esse sentimento que estavam sobre ele. E veja só o versículo 2. Coloca para mim o versículo 2 aí, meu querido. Nos salgueiros. O salgueiro era uma árvore, tá bom? Era uma árvore que os judeus eles não admiravam. Porque na terra de Jerusalém, eles estavam acostumados lá com as oliveiras, com as outras árvores frutíferas. O salgueiro era uma árvore meio que sem graça. Tá? Então o que eles fizeram? Lá no salgueiro, eles penduraram as suas harpas. Ou seja, eles estavam tão deprimidos, tão angustiados, que eles penduraram a harpa. Já viu a gente falar, pendurou a chuteira? Irmão, tem crente pendurando a chuteira. Tem músicos, servos de Deus, pendurando o instrumento. Tem gente pendurando até a Bíblia, aposentando. E eles estavam dessa forma. Eles estavam vivendo uma frustração espiritual, porque eles mesmos escolheram os seus caminhos, e os seus caminhos não eram os caminhos de Deus. Então,
pendurou-se a harpa, cessou o louvor, desanimado, abatido, estranhos ao Senhor, agora eles estavam, porque eles diziam: nós não estamos acostumados com essa terra, então aqui é impossível de louvar a Deus. Engano, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos louvar a Deus em todo tempo, devemos louvar a Deus em qualquer situação ou em qualquer lugar, porque o poder do louvor, o poder da oração, o poder do clamor, meu irmão, acontece em qualquer lugar, desde que aonde esteja a glória de Deus, desde que esteja um servo de Deus, a glória de Deus também estará. José estava lá no Egito, foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar, mas ele era servo de Deus e a glória de Deus estava com ele. Havia prosperidade na casa de Potifar. A mulher de Potifar armou contra ele. Ele foi lançado no calabouço e a glória de Deus estava com ele. Por isso ele saiu do calabouço, em terra estranha, no Egito. Deus prevaleceu sobre a vida dele e ele se tornou governador do Egito. Meu irmão, você pode estar em terra estranha, em momento estranho da tua vida, mas não aparte a tua boca, não pendure o louvor, não abandone a prática da fé, porque o Deus que você serve, ele vai prevalecer, seja qual for o lugar, ou qual for a situação, ou o inimigo que você esteja enfrentando, ele é maior do que tudo e todos. Aleluia! Adore o Senhor. Então, eles falam: não podemos mais fazer culto ao Senhor. Por quê? Porque, põe o versículo 3, Yuri, para mim, fica meio espertinho, que eu vou pedir para colocar. Versículo a versículo. Versículo 3. Pois ali, aquele que nos levaram cativos, nos queriam uma canção, ou seja, estavam pedindo canta uma música aí para gente, uma música de Sião. Oh, pastor, eles estavam sendo honrados, que nada! Diz assim: e aqueles que nos consumiam queriam se alegrar, dizendo: cantai-nos uma das suas canções de Sião. O que eles estavam fazendo? Estavam caçoando. Estavam intimidando a eles. Mesma coisa que fizeram com Jesus. Pensa que só acontece com a gente? Aconteceu com Jesus lá na cruz. Aconteceu com Jesus antes da cruz. Quando o vendaram ele, começaram a bater nele, e aí falava: profetiza aí quem é que está te batendo. Você não revela? Você está na cruz aí, salva a ti mesmo, desce daí. O que o inimigo quer na realidade é nos provocar e fazer com que a gente desça da cruz, perca a bênção de Deus. E na realidade, o que estava acontecendo ali com eles, eles estavam sendo zombados. Às vezes é assim, mas a Bíblia diz que o Deus que abate é o Deus que exalta também. Se nós continuarmos louvando ao Senhor, cantando a Deus as suas maravilhas, Ele vai reverter a situação da tua vida em o nome de Jesus. Então aqueles homens estavam agora oprimindo Israel, zombando deles, atormentando a vida deles. O salmista, no Salmo 42, diz assim, ó, versículo 3: as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porque me dizem constantemente: onde está o seu Deus?
A tua lágrima, diante das perseguições e do sofrimento que a vida coloca contra ti, vão te servir de mantimento no mundo espiritual, porque o livro de Apocalipse diz que Deus colhe a lágrima do justo, leva para o seu trono, os anjos levam para o seu trono, e Deus mistura a lágrima do justo com o incenso e devolve em forma de poder. Irmão, se você tiver que chorar, não chore de tristeza e nem de angústia, chore agora pela justiça de Deus na tua vida, chore na presença de Deus, não aparte a tua boca do louvor, porque a situação vai ser revertida e a glória de Deus virá. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Aonde está o teu Deus? O inimigo é mestre em perturbar, em atormentar. Atormentou Jesus, vai atormentar você. Quando lançaram Daniel na cova dos leões, aí eu queria ver as pessoas mais pensando, falando assim, quero ver se Deus vai livrar ele dali. Deus livrou. Falaram para Jesus, salvou a tantos, salva a ti também. Irmão, a gente não precisa provar nada para ninguém. O nosso Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele é Deus em todo tempo, em todo lugar. E Ele já prometeu que Ele não vai deixar que o filho dele seja agora envergonhado. Deus vai te honrar com dupla honra, se você continuar cantando e adorando o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles não se reuniam mais em adoração, porque eles se sentiam hostilizados. Às vezes tem pessoas que abandonam a fé por se sentirem hostilizadas por pessoas ou então pelo próprio diabo. Perseguida, maltratada. Ora, meu querido e minha querida irmã, a vida do cristão é assim. É de luta em luta, de batalha em batalha. Jesus foi hostilizado desde o seu nascimento, quando Herodes tentou matá-lo quando ele ainda era um pequeno bebê. E Maria e José tiveram que fugir para o Egito, direcionada pelo Espírito de Deus. O inimigo, quer hostilizar, ele quer nos destruir. E nós somos chamados para ser conforme Jesus. Nós temos que ser firmes. Diga para o teu irmão, seja firme. Seja firme. Porque se você for firme, no final da luta, você vai levantar agora o troféu de vencedor. Você vai receber a coroa da vida. Você foi chamado para vencer, para triunfar, para ir avante e não calar a voz e continuar cantando hinos de louvores ao Senhor. Aleluia! Põe o versículo 5 para mim, meu querido. Se eu te esquecer, ó Jerusalém. Eles se lembraram de Jerusalém. Mas agora ele está dizendo, eu não quero te esquecer, Jerusalém. Deixa a minha mão direita esquecer sua destreza. Em outras palavras, não adianta eu ser capacitado, não adianta eu ter reconhecimento por meu talento, não adianta eu ter dinheiro, bens materiais, se minha lembrança das coisas de Deus
foram apagadas. Em outras palavras, os tormentos e as perseguições da vida querem apagar a lembrança que você tem do reino de Deus. O inimigo quer apagar a tua história. Se Deus começou a escrever uma história bonita na tua vida, o inimigo quer reescrever a história da sua vida pregressa, passada antes do Evangelho. Se eu me esquecer de ti, Senhor, minha mão direita deve esquecer a sua destreza, porque está falando de músico, do arpista. Ele deveria ser um músico, o escritor desse salmo. Não se tem certeza quem escreveu esse salmo. Em outras palavras, não adianta eu tocar bem, Senhor, sem a presença do teu Espírito. Não adianta, não vai mudar a situação. Mas a Bíblia diz que se nós nos apegarmos a Deus, Ele vai nos adestrar a mão, aleluia. Irmão, Deus vai adestrar a nossa mão, não apenas para os louvores, mas também para as batalhas. Quando muitas mãos se colocam para baixo, coloca-se as mãos nos bolsos em sinal de desânimo e de abatimento, Deus vai fortalecer a tua mão e você vai se levantar e vai profetizar em nome de Jesus, que você vai ser mais do que vencedor, aleluia. O salmista está dizendo aqui, ó Senhor, eu juro que vou permanecer fiel à tua visão e à tua palavra. Eu juro que não vou esquecer Jerusalém, que representa a terra de Israel, a terra prometida, e o templo que é a casa do Senhor. Ele estava demonstrando aqui a sua confiança, a sua certeza, que aquela batalha, que aquela situação ia durar por algum tempo, porque apesar de tudo, ele tinha convicção, assim como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. A promessa de Deus não falha. A promessa de Deus não falha com quem é fiel. A promessa de Deus não falha com quem é leal ao Espírito Santo. A promessa de Deus não falha com aquele que resiste ao ataque satânico e continua sendo servo de Deus. Veja só o versículo 6. Põe para nós aí. O 6. Se eu não me lembrar de ti, apegue-se a minha língua no céu da boca. A outra versão que eu li diz, ao meu paladar, se eu não proferir Jerusalém, a minha maior alegria. Em outras palavras, que eu fique mudo, que a minha língua fique amortecida. Se eu não proclamar e falar que Jerusalém é a minha maior alegria. Em outras palavras, meu irmão, a nossa alegria é diferente da alegria do mundo. Assim como a nossa paz é diferente da paz que o mundo vive. A nossa alegria é a Jerusalém celestial, é o reino de Deus, é a palavra de Deus, é o chamado de Deus, é a promessa de Deus. É o tratamento que Deus tem para com o seu povo. Essa é e deve ser a nossa maior alegria. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Versículo 7. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom. Quem era Edom? Os filhos de Edom. Edom está se referindo ao irmão gêmeo de Jacó, chamado Esaú. São os filhos dele. Os edomitas eram irmãos do povo de Israel. Se levantaram contra eles. Eles se uniram com os babilônicos para destruir. Veja só como que é. Os do próprio sangue. Os edomitas. Eles agora se juntaram contra os filhos de Israel. E diziam assim, versículo 7. Arrasaia até o seu fundamento. Você vê que o inimigo ele não brinca de ser diabo. Ele vai chamar até pessoas que têm até o mesmo um laço de parentesco contigo para tentar te destruir, te arrasar até os fundamentos. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas para isso se manifestou Jesus Cristo, o Filho de Deus, para se desfazer toda a obra do diabo, e ele veio para trazer vida e vida em abundância para aquele que continua crendo. Veja que eles se lembraram. No versículo 6 diz que eles se lembraram de Sião. A Bíblia diz que eles se lembraram de Jerusalém. E também eles pediram, Deus, veja o que eles estão fazendo conosco. Irmão, você pode ficar tranquilo. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. E a palavra de Deus declara que esses edomitas, esses homens, que eram descendentes de Esaú, queriam agora arrasar, queriam destruir, queriam eliminá-los. E eles começam então a ter um desejo de vingança. Você já ficou com raiva de alguém? Cuidado. Põe o versículo 8 para a gente aí. Ah, filha de Babilônia, devastadora, feliz aquele que te destruir, consoante nos fizestes a nós. Eu vou ler aqui nessa versão. Ó filha de Babilônia, que vai ser destruída, seja feliz aquele que te recompensar, como tu nos servistes, ou como tu nos fizeste. Então, eles estão falando assim, vai chegar a sua hora. Vai chegar, com certeza. Mas eles estavam desejosos por isso. Irmão, eles queriam ver Babilônia queimar. Às vezes tem crente que fica assim, não se deve desejar o mal de ninguém. Os exilados queriam justiça, queriam vingança. Por quê? Porque os babilônicos destruíram Jerusalém e o templo. Só que tem um detalhe. Eles eram um povo chamado por Deus, eleito por Deus, o povo que tinha a promessa de Deus. E eles estavam lá, nessa situação, por causa deles mesmos. Por causa deles mesmos. Eles provocaram aquilo, desobedeceram a Deus. E a gente não precisa se preocupar com esse tipo de situação, porque a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor.
Irmão, Deus sabe o que faz. Ei, tem coisa que nós crentes não precisamos colocar a mão e nos intrometer, porque são coisas que pertencem a Deus. Confie na justiça de Deus. Deus já está preparando um banquete para você, assim como preparou para Jesus, assim como o Senhor diz lá no Salmo 23 a nós, o Salmo de Davi: prepara para mim, na presença dos meus adversários, um banquete. Irmão, fica tranquilo. Olha que Paulo diz assim no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 19: não vos vingueis a vós mesmo. Tem hora que dá vontade de fazer justiça com a própria mão, não dá? É? Nem pagar piolho. Isso não é benção. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Sabe por que muitas vezes a gente perde a bênção? Porque muitas vezes a gente quer tomar o lugar de Deus. Quando a gente confia em Deus, a gente confia na sua justiça. A gente sabe que Ele é Deus. Deus de justiça, Ele não vai falhar. Ele vai fazer um milagre acontecer na tua vida. Conserva teu coração puro diante de Deus e a tua boca seja para louvar o Senhor em todo o tempo, para engrandecer o nome dEle, para profetizar a vitória, porque assim Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Tiago capítulo 1, versículo 20 diz assim, já estou encerrando: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deixa Deus agir. Deus disse assim para Abraão em Gênesis 12: Abraão, eu tenho uma promessa na tua vida. Eu tenho algo especial para você. Mas fica tranquilo, Abraão. Aquele que te abençoar, eu vou abençoar. E aquele que amaldiçoar você, eu mesmo vou amaldiçoar. Se você deixar eu agir, Abraão, na tua vida, igreja, se você deixar o Senhor agir na tua vida, direcionar a tua vida, a Bíblia diz para Abraão: benditas serão todas as famílias da terra por causa de ti. Meu querido, deixa Deus agir e mover, que você será bendito, a tua casa será bendita, os seus vizinhos serão benditos, porque o Senhor é que age e que move, o que liberta, o que restaura, o que salva, e aquele também que justifica. Aleluia! Deus quer justificar a tua vida. A Babilônia, grande Babilônia, não existe mais. Essa nação, coisa do passado. Mas o nosso Deus permanece, a igreja do Senhor permanece, a palavra do Senhor permanece, não ficará em pé pedra sobre pedra, mas a palavra de Deus, ela não muda, permanece para todo sempre. Amém. Descansa no Senhor, viu? Descansa no Senhor. Eu quero abençoar a tua vida hoje. Quem está na corrente aqui de sexta-feira, levante a mão, no nome de Jesus. Então eu quero convidar você para participar comigo aqui, ó. Sexta-feira à noite será de milagres. Eu quero convidar você
a entrar na corrente com a gente e receber a vitória no nome de Jesus. Amém? Tem alguém que vai começar? A irmã aqui vai começar, o irmão lá também. Amém? Você que já está, se coloca em pé. Não perca o ânimo. Continua crendo. Meu Deus, abençoe esses que estão começando e esses, Senhor, que estão agora completando mais um elo da corrente. Abençoa, meu Pai, a vida deles, cobre com teu sangue e lhes dê, Senhor, a tua bênção, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar-se. Nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Você viu aqui o testemunho da irmã Sandra. Ela falou uma coisa importante, não é sobre dinheiro, é sobre fidelidade. Isso que nós temos que entender. Dízimo e oferta não é sobre dinheiro, meu irmão. É sobre sacrifício e adoração. Amém?